Na vida de Jesus Cristo, queridos, nós temos que marcaram mesmo a humanidade 3 eventos: seu nascimento, a sua ressurreição e a sua morte. Do seu nascimento, a natureza, o mundo se alegrou, os anjos tocaram trombetas e anunciaram a vinda de Jesus Cristo. Não apenas a virgem que seria mãe, mas a pastores que estavam no campo. Na sua morte, ele pôde mostrar para todo mundo. Na sua ressurreição, ele pôde mostrar para toda a humanidade que ele tem poder sobre a morte. E nessa noite nós vamos falar sobre personagens de um dia aparentemente trágico para a humanidade, mas um dia aguardado, um dia profetizado e um dia em que haveria de se cumprir a promessa de Deus de que o Messias que viria resgatar a humanidade, ele então cumpriu o seu papel, o qual ele deveria cumprir. E eu quero nesta noite falar de um dia que mudou a história, uma sexta-feira que marcou indelevelmente um tempo, personagens que ao longo de nossa caminhada também tem marcado a muitos. Na semana passada, depois que o coral cantou, nós lemos um texto de Gênesis, onde nós podemos ler e podemos falar aos irmãos e demonstrar aos irmãos que o plano de salvação de Deus para a humanidade já está traçado desde o início. Lá no Jardim do Éden, o plano de salvação já fazia parte do plano de salvação, de redenção para toda a humanidade. Irmãos, Jesus Cristo, uma figura para muitos emblemática, mas para outros uma figura de suma importância, que teve marcante a sua atuação na vida de muitas pessoas, como eu disse, alguns personagens daquela época, e também, irmãos, nos dias de hoje tem marcado a vida de muitas pessoas. A Bíblia, que é o livro mais produzido no mundo, mais editado no mundo, mais lido no mundo, nos conta a história e como essa história marcou estes personagens. Eu poderia falar de muitos, mas eu vou falar apenas de 3 personagens nesta noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. O profeta Isaías, no capítulo 53, um profeta que viveu 700 anos antes da vinda de Jesus Cristo. Ele profetiza, ele fala sobre o Messias sofredor, aquele que viria ao mundo, aquele que sofreria, aquele que como cordeiro enfrentaria a morte. E nós vamos então ler esse texto a partir do versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza e nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado, e não fizemos dele caso algum.
Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca tenha cometido injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele os despojos. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos seus transgressores. Irmãos, ao ler este relato, parece que eu estou lendo os evangelhos, na verdade. Parece que eu estou lendo o relato da crucificação, do julgamento descrito por Mateus, Marcos, Lucas e João. Parece que eu estou vendo a mesma cena descrita nos evangelhos, escrito muitos anos depois, 700 anos, 800 anos depois. Porque Isaías, ele está falando exatamente o que aconteceria com Jesus Cristo. Como cordeiro, quando é levado ao matadouro, ele não abre a sua boca. Jesus foi ofendido, Jesus foi cuspido na cara, Jesus foi blasfemado, zombado, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, repartiram as suas vestes, tiraram sorte para ver quem ficaria com ela. Ele não tinha onde ser sepultado, ele foi sepultado num túmulo que não era seu. Com os transgressores, ele foi crucificado com 2 ladrões ao seu lado. Irmãos, é tremendo você ler Isaías e comparar com os evangelhos. Mas eu queria começar, eu falei sobre 3 personagens, mas eu queria começar com o ator principal, com o personagem principal de toda essa história, Jesus Cristo. Uma das frases que mais me chama a atenção, proferida por Jesus na cruz, enquanto ele estava sendo crucificado, foi: está consumado. Como diz João 19, versículo 30, e como diz também Mateus 27, versículo 50. O versículo 30 de João 19 diz: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça entregou o seu espírito.
E Mateus 27, 50 diz: Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o seu espírito. Sabe, irmãos, a palavra grega traduzida pela expressão está consumada, ela traz uma expressão contábil, que significa algo que foi pago integralmente. Então, quando Jesus Cristo na cruz do Calvário, sofrendo as dores, o pecado de toda a humanidade, ele diz: está consumado. Todo o preço do pecado está integralmente pago. Jesus está dizendo que a dívida do homem para com o Criador, a dívida do homem para com Deus, por causa do pecado de Adão, está totalmente pago, e não existe mais nada que nós podemos fazer. A palavra de Deus nos diz que nós fomos comprados por um preço muito alto. Nós fomos comprados não por prata, não por ouro, não por coisa alguma que tenha este valor humano, mas nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E quando ele estava lá na cruz, quando ele exclama: está consumado, ele está dizendo que não apenas que ele tira o pecado do homem, mas que ele os remove integralmente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que morresse em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Jesus está dizendo nessa expressão, queridos, é que ele não apenas tira o pecado do homem, mas que de toda a humanidade, norte a sul, leste a oeste, tudo está consumado, tudo está pago, tudo está selado pelo sangue de Jesus Cristo. Esta era a sua missão, irmãos: vir ao mundo anunciar a grande salvação de Deus a toda a humanidade. O profeta Isaías, ele disse isso bem claro nas suas escrituras. Isaías 61, versículos 1 e 3, o profeta, ele fala o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. De quem o profeta está falando, irmãos? Dele mesmo? Não. O profeta está falando de Jesus Cristo. O profeta está falando de Jesus Cristo. E depois, quando Jesus Cristo nasce, ele vai no seu ministério exatamente produzir isso que o profeta Isaías está dizendo. Continuando, que ele, o Espírito de Deus estava sobre ele, para que ele pudesse pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Mas ele veio também consolar os tristes, ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, de luto, óleo de alegria, de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça ou carvalhos de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Ah, queridos irmãos, olha o que o profeta está dizendo acerca deste personagem principal da história do cristianismo, daquele que veio enviado por Deus, o Pai, para que pudesse então passar por tudo isto. Um dia
Um dia disseram para ele: não, Senhor, o Senhor não pode porque temos outras coisas, o Senhor tem outras coisas a fazer, o Senhor não pode passar por essa cruz. E Jesus olhou para aquela pessoa e disse assim: afasta-te de mim, Satanás. Porque ele estava sendo usado para Satanás, para trazer a Jesus Cristo aquele sentimento de piedade própria. Não, é verdade, ele tem razão. Mas Jesus Cristo, ele era bem consciente daquilo que ele tinha que fazer, qual era a sua missão. Está consumado. Ele sabia que a cruz era o seu lugar. Ele sabia que ele tinha o seu ministério, a sua missão. E antes que ele fosse crucificado, irmãos, ele andou por este mundo, pela Galileia, por toda a Judéia. Irmãos, e ele pregava as boas novas, ele curava os enfermos, ele voltava à luz, ele dava visão ao cego, ele fazia o paralítico andar, ele expulsava demônio de quem estava endemoniado. Jesus, irmãos, ele veio cumprir a sua missão. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele me ungiu para pregar as boas novas, não importa a quem, não importa aonde. Um dia de sábado, Jesus estava na sinagoga e lhe deram o livro do profeta Isaías para que ele pudesse ler. E o texto está em Lucas 4, verso 17 a 21, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando ele abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar o pobre. E ele leu exatamente o texto que eu li agora com os irmãos. E quando ele acabou de ler as Escrituras, o verso 20 diz que ele fechou o livro e, tornando a entregar ao ministro da sinagoga, assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam fixados nele, esperando o que ele iria dizer depois da leitura do profeta Isaías. E ele então começou a dizer: hoje se cumpriu as Escrituras nos vossos ouvidos. Que ele estava dizendo: vocês agora estão vendo o cumprimento, estão enxergando, estão visualizando o cumprimento da promessa do profeta Isaías. Eu sou o cumprimento da profecia de Isaías. Jesus estava cumprindo a profecia, proclamando o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor, irmãos, significa dizer o ano do favor de Deus. É uma referência ao Messias, é uma referência ao seu ministério, que haveria de inaugurar um novo período das relações entre Deus e os homens. Esse novo período é um tempo em que Deus quer agir, é um tempo em que Deus quer fazer, é um tempo em que Deus quer manifestar a sua graça diante dos homens. E não apenas naquela época, irmãos, mas também nos dias de hoje. O Senhor continua querendo agir, mas o homem insiste em não permitir que Deus age em sua vida. Hoje é o tempo ainda que o Senhor quer fazer uma obra tremenda e maravilhosa na vida do homem, da humanidade, mas o homem ainda insiste em não deixar Deus fazê-lo de novo, em quebrá-lo se for preciso, em tornar um vaso novo. Mas o homem não permite, assim como não permitiram no tempo de Jesus e o levaram até a crucificação. E eu fico pensando, irmãos, se fôssemos nós naqueles dias, talvez nós seríamos um daqueles que escolheria Barrabás em vez de Jesus Cristo.
Talvez seríamos um daquela multidão que dizia o seguinte: crucifica-o, crucifica-o. Talvez nós fôssemos uns desses. Talvez nós não permitiríamos que Deus agisse em nossas vidas, em nossas famílias, nos dando um novo rumo para a nossa vida. Talvez nós zombássemos dele também. Talvez ajudássemos a confeccionar até mesmo a coroa de espinho colocada na cabeça de Jesus. Sabe uma coisa, irmãos? Eu já disse isso aqui uma vez, eu vou repetir agora. Eu estou falando a crentes, eu estou falando a pessoas que conhecem a Jesus Cristo. Às vezes as pessoas, elas estão no mundo, ouvem falar das boas novas de Jesus Cristo, que é o Evangelho, que é a palavra que muda, que é o Evangelho que muda, que transforma, que age. A pessoa, ela se converte a Jesus Cristo, ela aceita Jesus Cristo, se torna membro da igreja através do batismo. Só que ele está na igreja, mas a igreja não está nele. Ele pertence à igreja, mas ele vive um mundo na mesma proporção que ele vivia lá fora, mas o mundo continua na vida dele, não consegue se libertar do mundo. Estão na igreja, fazem parte da igreja, mas ainda não permitiram que o mundo saísse deles. Jesus Cristo está anunciando o ano aceitável. Ele diz para os judeus: a promessa, a profecia de Isaías se cumpre na minha pessoa. Deus quer agir, Deus quer fazer, Deus quer manifestar a sua graça aos homens. Então, queridos irmãos, queridos amigos que me ouvem, me assistem nesta noite, aqui no templo ou não, deixa as boas novas de Deus, deixe a unção de Deus, deixe a liberdade de Deus, a restauração de Deus tomar conta da sua vida. Quem sabe o mundo, quem sabe as ofertas do mundo têm cegado a sua vista. Deixe que Deus lhe dê uma nova visão. Deixa Deus mudar a sua vida. Deixemos de ser apenas religiosos, irmãos. Religião não leva ninguém a ser salvo. Salvação significa entregar a sua vida ao Senhor, deixar que Ele dirija a sua vida, deixar que Ele molde o seu caráter e se torne um cristão verdadeiro que confesse que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e não apenas o Salvador, porque é uma diferença muito grande. Jesus Cristo para muitos é apenas o Salvador, mas nós não permitimos deixá-lo ser o nosso Senhor, porque se permitíssemos que Ele fosse o Senhor da nossa vida, tantas coisas que nós fazemos nós não faríamos. Jesus estava cumprindo a profecia e proclamando o ano aceitável do Senhor. Esse novo período, como eu disse, é esse período de agir, de fazer, de manifestar a graça de Deus a todos nós homens. E esta promessa, como eu disse, não ficou parada no tempo que Jesus Cristo viveu na carne como homem, mas está valendo também no dia de hoje. Mas, irmãos, há um outro personagem que aparece na crucificação de Jesus Cristo. João capítulo 19, versos 25 ao verso 27. E junto à cruz de Jesus estava a sua mãe. Junto com a sua mãe também estava a sua irmã, a irmã da sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava, João, estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora
o discípulo recebeu em sua casa. Queridos irmãos, olha, quando eu leio esse texto, eu penso como Jesus Cristo, Ele pensa em todas as coisas, não apenas no homem como particular, mas como um todo. Já perto da cruz, o rosto de Jesus é uma máscara de sangue ensanguentado. E eu tento imaginar o que se passava na mente daquela mãe, vendo todo o sofrimento do seu filho. Talvez ela, olhando para Jesus Cristo, ela dissesse: ah, meu filho, que mal encontraram em você? Os seus executores, o que eles acharam de tão ruim em você, para te condenar a um suplício tão cruel, tão infame? Por que tanta fúria? Por que tanta ferocidade? Por que tanta crueldade? Diante daquela cena de horror, diante daquele espetáculo digno de uma plateia que gosta de presenciar sangue, Jesus olha para as pessoas que estavam perto da cruz, e lá estava sua mãe. Lá estava sua mãe. Eu imagino, irmãos, que ele sabia a dor que ela estava sentindo por ver o seu filho sofrendo o que ele estava sofrendo. Maria sabia que seu filho não era fruto de uma relação humana. Maria sabia que Jesus Cristo tinha sido gerado pelo Espírito Santo de Deus. Também eu penso que Maria sabia que ela entendia também qual era o ministério do seu filho. Mas, irmãos, nesta hora não tem compreensão que suporta tamanha dor. Por isso, Jesus, olhando aquela cena, olhando para o rosto da sua mãe sofrida, ele diz: eu não posso deixar minha mãe desamparada. Eu não posso deixar minha mãe sozinha. Eu preciso providenciar que alguém cuide dela na minha ausência. E ele então distingue o discípulo amado que estava ali. Ele olha para ela e diz: olha, aí está o teu filho. E olha para João e diz: aí está a tua mãe. E o texto completa dizendo que desde aquele momento, João recebeu Maria na sua casa e cuidou dela. Irmãos, Jesus ele pensa em toda a humanidade. Ele pensa no homem, na multidão, naquele que cuspiram na sua casa, que zombaram dele. Pensou na sua mãe. Exemplo que muitos filhos precisam aprender. Tem muitos filhos deixando os pais de lado. Muitos filhos que não estão cuidando do pai como deveriam cuidar. Muitos filhos desprezando o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias sejam prolongados na face da terra. Honre o teu pai, honre a tua mãe. Há filhos que simplesmente na velhice pegam os pais e colocam no asilo, e nem sequer pagar o asilo eles pagam. Eles usam a pensão do pai ou da mãe para pagar o asilo, e deixam lá e abandonam lá e nunca mais voltam para visitar os seus pais. Aí você pode estar dizendo: pastor, que horror, isso não existe. Existe sim. E como existe? Existe mais do que nós pensamos.
Jesus Cristo, irmãos, ao olhar a sua mãe, que é outro personagem deste dia da crucificação de Jesus, Jesus cuida da sua mãe com muito carinho, uma particularidade muito grande, e entrega a sua mãe aos cuidados de quem ele sabia que ia cuidar dela, João. Mas há um terceiro personagem, Mateus 27, 54. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Olha, aquele homem que era responsável por um número de guardas, 100 guardas, centurião. Aquele homem, ele presencia algo que eu imagino que ele jamais pensaria que ele veria. Aquele homem, ele estava ali guardando o corpo de Jesus Cristo, porque era sexta-feira e o corpo não poderia ficar ali depois que o sol se pusesse. O corpo teria que ser tirado de lá, e não vivo, mas morto. Estavam ali o centurião com seus soldados, e quando ele presencia uma manifestação da natureza tremenda por causa da morte de Jesus Cristo, ele então expressa: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Max Lucado, irmãos, eu citei esse homem na semana passada, no seu livro 6 horas de uma sexta-feira. Ele disse: se o centurião não tivesse dito, não tivesse expressado que ele era verdadeiramente o Filho de Deus, os soldados o diriam. Se o centurião não tivesse dito isso, as pedras diriam, assim como teriam dito os anjos, as estrelas, até os demônios diriam: este verdadeiramente é o Filho de Deus. Mas o centurião disse, ele disse: verdadeiramente. Recaiu sobre um estrangeiro anônimo, um centurião, declarar o que todos os judeus deveriam saber: que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Será que nós temos essa compreensão, queridos? O centurião só teve essa compreensão exata de quem era aquele homem da cruz do meio, quando ele pôde presenciar a manifestação da natureza, terremoto, trevas, escuridão. O véu do templo se rasga de cima para baixo, para não ter alguém dizer que alguém foi lá e rasgou o véu do templo, onde separava o santo dos santos do lugar santo, aonde o sacerdote entrava uma vez por ano para interceder pelos judeus. Essa cortina, ela foi partida de cima para baixo. Irmãos, até nós sabemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas entre saber e confessar há uma grande diferença. Eu posso saber tudo sobre Jesus. Eu não sei se eu já disse aqui aos irmãos, mas quando eu fiz uma viagem a Israel, a nossa guia era uma jovem casada com o filho de um rabino, e ela é brasileira, mas ela tem cidadania israelense por ter descendência. Os seus pais eram descendentes diretos de judeus. O nome dela é Aline. Sabe tudo de Jesus, sabe tudo do Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, os evangelhos, ela sabe tudo. Ela tem até um canal no YouTube, Israel com Aline, se não me engano.
ou Aline, a Israel com Aline. Depois procure lá. Ela tem umas coisas interessantes. Vocês procurem, porque tem umas coisas assim que ela coloca muito interessantes. Aquela mulher sabia tudo. O pastor Darcy Borowski, que era o líder da nossa caravana, dentro do ônibus não, lá no hotel, ele disse para nós: não preguem o evangelho para a Aline, porque ela sabe tudo do evangelho. Não precisa pregar. Ore para que o Espírito Santo a convença de que o Jesus que ela conta, que é um profeta, se torne o seu Salvador e Senhor da sua vida. Então, irmãos, há uma diferença muito grande entre conhecer Jesus como Salvador e Jesus como Senhor. Entende? Dá para entender? Ele salva, mas muitas vezes nós não dissemos para Ele: Senhor, tome conta da minha vida, eu vou fazer o que o Senhor quiser, aonde me mandar eu vou. Não tem aquele hino que nós cantamos: onde me mandar irei, seguirei o meu bom mestre, aonde quer que for irei. Pedro disse isto, mas na primeira oportunidade negou a Cristo. Judas andava com Jesus, mas vendeu. E tantos outros, irmãos, tantos outros. Falar que Jesus é Salvador é uma coisa, mas ser servo de Jesus é outra coisa completamente diferente. É simplesmente sair do contexto religioso, a pessoa diz quem realmente ela é. O filho, há muitos filhos que querem sair debaixo da tutela do pai, para poder viver a tão pregada liberdade, e aí vai viver longe do pai como filho pródigo. Depois aprende que o melhor lugar para se estar é na casa do pai. Irmãos, os evangelhos nos falam de inúmeros milagres que Jesus realizou. Quantos prodígios, quantos sinais, quantas maravilhas aconteceram para que os judeus crescem que ele era o Messias, o Filho de Deus. Quantos milagres nós já presenciamos, quantas curas nós já presenciamos. Está aqui o Fabrício, que tem um testemunho bonito para dar, um dia ele vai dar o testemunho dele. Irmãos, há tantos milagres de homens e mulheres com câncer, com tumor no cérebro, e tantas outras coisas, homens que tiveram algum Covid do outro lado, mas voltaram e hoje estão glorificando a Deus. Tantos milagres, tantas maravilhas, mas muitas vezes nós fazemos como os judeus. Nós temos, na melhor das hipóteses, um Salvador que salvou o mundo, e que eu entendo que Ele é Salvador, mas eu não entendo que Ele é o meu Senhor. Na melhor das hipóteses, os judeus definem Jesus Cristo como um profeta. É interessante notar que o oficial romano e seus soldados, eles iniciam a história com Jesus de que maneira? Zombando dele, cuspindo no seu rosto, rasgando as suas vestes, lançando sorte, colocando a coroa de espinhos na sua cabeça. Porém, irmãos, diante dos fatos ocorridos durante a crucificação, na morte de Jesus Cristo, quando ele vê o céu escurecer ao meio-dia, quando ele sente a terra tremer, quando ele sente a rocha partindo, eles puderam perceber que não se tratava de um homem qualquer, que não se tratava de uma pessoa qualquer, e não houve outra alternativa para que eles pudessem olhar para Jesus, mirar aquele homem da cruz e dizer: verdadeiramente este homem, ele é o Filho de Deus. O que está faltando para nós confessarmos isso, irmãos? O que está faltando, meu amigo, para você confessar Jesus Cristo como seu Senhor e não apenas como seu Salvador?
Você está esperando que aconteça um terremoto na sua vida? Você está esperando que o céu fique negro na sua vida? Você está esperando que as rochas se quebrem? Se hoje ouvir a minha voz, não endureça o vosso coração. Troque esse coração de pedra por um coração de carne. Permita que Jesus Cristo faça morada na tua vida. Mude o seu coração, mude o rumo da sua vida. Não fiquemos a esperar que as coisas aconteçam para que nós possamos voltar para Jesus Cristo, como aconteceu com aquele homem que antes zombava, mas agora ele confessa. Olha que mudança! Zombador, que agora ele confessa que ele é o Filho de Deus. Às vezes, irmãos, corremos o risco de perceber o Deus revelado por meio de Cristo nos sinais claros que acontecem ao nosso redor. Mas nós, com a nossa distração, com as nossas ocupações periféricas que nos acompanham, nós simplesmente não temos consciência do propósito de Deus em nossas vidas. Deus quer, queridos, por meio do seu Espírito, o Espírito Santo, te dar discernimento. Ele quer dar a você que nos ouve nesta noite, aqui presente, ou pelo YouTube, pelo canal da igreja no YouTube, Ele quer te dar discernimento, para que você saiba discernir, separar, escolher a vida melhor para que você possa viver. Ele quer escrever a história dele em você. Ele quer colocar o selo dele em você. Ele quer dizer para mim e para você: eu te comprei, você me pertence, eu quero selá-lo, botar o meu selo para o dia da salvação. Concluindo a minha palavra nesta noite, irmãos, eu poderia mencionar outros personagens, como Simão Cirineu, que ajudou Jesus a carregar a sua cruz, José de Arimateia, aquele que ofereceu o túmulo para Jesus ser sepultado, aqueles que, espectadores da crucificação de Cristo, Barrabás, o escolhido do povo. Eu poderia citar os 12 assaltantes que foram crucificados ao lado de Jesus. Eu poderia citar Pedro, os demais apóstolos. E não poderia deixar de fora as mulheres piedosas que acompanhavam a Jesus, muito menos das afrontas recebidas pela multidão e pelos soldados. Todos esses personagens, irmãos, eu poderia citar nesse sermão. Quem sabe será fruto de uma nova mensagem? Aqueles soldados que deram vinagre misturado com mirra para ele beber. E o vinagre misturado com mirra, embora sendo um anestésico, Jesus se recusa em algum texto a beber aquilo. Os soldados que repartiram suas vestes, soldados que ironicamente lhe deram o título Rei dos Judeus, blasfemaram com ironia e por fim colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos. Mas ainda, irmãos, eu não poderia me esquecer dos acontecimentos, dos fenômenos da natureza que acompanharam a crucificação: trevas, o véu do templo, o tremor de terra, as pedras se partindo, os sepulcros sendo abertos e alguns santos ressuscitando. Tudo isto se tornou uma declaração que ele fez na cruz do Calvário: tudo está consumado, tudo está completo. A toda a humanidade,
Jesus deixou uma mensagem muito clara, a mensagem da cruz, que para aqueles que não creem é loucura, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém? Quem sabe nesta noite, algumas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, ou quem sabe aqui mesmo no nosso meio, pessoas que precisam mudar a sua vida, se converter a Jesus Cristo. Quem sabe você faz parte da igreja, mas ainda não é salvo por Jesus Cristo. Você é apenas membro de uma igreja. Quem sabe você pertence à igreja, mas ainda não determinou na tua vida o senhorio de Jesus Cristo. Quem sabe estamos falando a pessoas que estão afastadas da presença do Senhor e precisam se reconciliar com Deus através de Jesus Cristo. Não deixe passar o dia de hoje sem que você faça uma decisão por Cristo na sua vida. Não apenas como Salvador, mas como Senhor. Que você possa dizer como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, me leva para onde o Senhor quiser. Eu não quero ser levado pelas ondas deste mundo, não é? Oh, leva eu, não, eu quero ser levado pelas tuas ondas, Senhor, eu quero levar pelas tuas águas, pelos teus rios, a tua presença. Eu quero ser um servo fiel, quero ser um crente genuíno, e não apenas um membro de uma igreja, não apenas um assistente de uma mensagem, mas eu quero ser servo de Deus, aquele que serve integralmente. Não deixe passar o dia de hoje sem se reconciliar com Deus, sem entregar a sua vida ao Senhor. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, por esta noite. Ó Deus, eu te agradeço pela oportunidade de poder ministrar, ó Deus, aos corações da tua igreja. Ó Pai, que a tua palavra, Senhor, dita nessa noite, não seja apenas palavras ditas por um homem, mas que sejam palavras vindas do Senhor, ó Pai, e que alcance corações, vidas nessa noite, ó Pai, vidas sejam transformadas, renovadas, ó Deus, que pecados sejam perdoados e que haja uma entrega total, incondicional ao Senhor nesta noite, de vidas que coloque ao seu altar. Ó Deus, a cruz não é o fim, a cruz não é o fim, mas a cruz é o caminho, é o início de uma vida com Jesus Cristo. A cruz me mostra quão pecador eu sou. A cruz me mostra como Jesus me amou a ponto de se entregar. A cruz me mostra a redenção, a remissão, o perdão. A cruz me mostra o quanto Deus me amou, a ponto de permitir que o seu Filho morresse em meu lugar, mesmo não merecendo, mas Ele morreu. Obrigado, Pai, muito obrigado. Que o Senhor possa fazer morada em cada vida e em cada coração. Assim nós oramos no doce nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém.